Sistema Solar. Esse é o tema da aula de hoje e eu sou a professora Rafaela Lima. Se tem uma aula que causa muito interesse para os alunos, é justamente o Sistema Solar. É muito interessante pensar o que tem no espaço, o que tem ao nosso redor, as várias coisas que acontecem nesse grande universo. Quando a gente fala de Sistema Solar, a gente está fazendo um zoom, um recorte no universo. Não é tudo que existe, é só uma pequena parte. A pequena parte que gira ao redor do Sol. O Sol ele tem uma grande atração gravitacional que faz com que toda essa galera gire ao redor dele, atraídos por ele. E quem é essa galera? Quem compõe esse Sistema Solar? Estamos falando deles, dos famosíssimos planetas do Sistema Solar, além de outros astros, asteroides, meteoritos, cometas, que giram ao redor desse Sol. Vamos conhecer um pouco mais? Quando a gente fala do Sistema Solar, ele está situado em algum lugar. Ele está situado onde? Ele está situado numa galáxia. Olha o Sol aqui. A nossa galáxia, chamada de Via Láctea, recebeu esse nome Láctea de leite devido à visualização num céu muito limpo, assim, esbranquiçado. Ela tem esse formato elíptico e há um movimento devido justamente à força gravitacional. Essa não é a única galáxia, existem centenas de outras galáxias. Então, não pense você que a Via Láctea é a única. Então, onde estamos situados nesse grande universo? Nosso endereço está aí, na Via Láctea. E aí, falando de Sistema Solar, falando de Sol, vamos falar sobre os planetas? 8 planetas, quem são eles? Mercúrio, o menor de todos, mais próximo do Sol. Vênus, o segundo aí na sequência, o planeta mais quente de todos, pois a sua atmosfera ela retém muito calor, a constituição de muito gás carbônico. Nós, planeta Terra. Marte, o segundo menor, chamado aí de planeta vermelho. Temos lá sondas e robôs analisando o solo, a constituição e sonha-se até, quem sabe, uma viagem humana até Marte. O gigantão Júpiter, Saturno com seus anéis, anéis não sólidos, anéis de poeiras e materiais rochosos, Urano e Netuno. Assim, legal. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Quando a gente fala aqui das grandes diferenças entre eles, nós podemos dividir os planetas do Sistema Solar entre planetas rochosos e planetas gasosos. Como assim? Os 4 primeiros, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, eles têm a sua constituição rochosa, o seu solo é rochoso. Quando eu falo de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, eles são planetas gasosos. A grande constituição deles é gás. A gente tem até alguns núcleos sólidos, mas a maior parte da sua constituição é gás. Assim, nossa, então não é assim, né? Como aqui de Marte, eu vou enviar ali uma sonda, ela vai pousar e vai analisar o solo. Não. A grande constituição é uma constituição gasosa, apesar de ter também em alguns esse núcleo sólido. E uma curiosidade que algumas pessoas têm é porque a gente fala de planetas e a gente sempre vai falar também dos satélites naturais. Porque os planetas nós falamos que são corpos sem luz própria e os satélites naturais também. Quem é o nosso satélite natural? A Lua. Apenas Mercúrio e Vênus não tem Lua. E, no caso aqui de Vênus, né, o mais brilhante, aí, a estrela mais brilhante do nosso céu, as pessoas falam, é uma estrela muito brilhante. Não, é uma estrela, é Vênus. Então, o corpo mais brilhante do nosso céu é Vênus. Então, você fala, poxa, a maioria tem satélites naturais, as chamadas luas. E quando a gente pega aqui, Saturno, 53 luas. Júpiter, 50 luas, fora as que ainda estão em estudo para ver se entra como satélite natural ou não. Você fala, gente, nós temos uma e eles têm 53, 50, com possibilidade de entrar mais 10 aí, por que isso? Isso se deve à sua grande massa. Quanto maior a massa do corpo, maior a atração gravitacional ele exerce. Então, ele acaba atraindo mais corpos para circular ao seu redor. Então, quando a gente fala de satélites naturais, por que a Lua está sempre ali, próxima a nós? Por que ela não vai embora? Porque ela é atraída pela nossa força gravitacional. Então, no caso deles, como eles são maiores, por isso eles têm essa maior quantidade de satélites naturais. Então, tá, legal. Então, entendi que somos
corpos, nosso planeta é um corpo iluminado, não tem luz própria, e que temos aí os satélites naturais, também corpo que orbita ao redor de planetas sem luz, como é também o nosso caso, recebe o reflexo. Mas o que mais tem nesse sistema solar? A gente vai ter também blocos rochosos, ou também de constituição metálica, que giram, que circulam ao redor desse Sol. Grandes blocos, chamados de asteroides. E quando eu falo de blocos e grandes blocos, pode ser algo no tamanho, por exemplo, de um campo, 2 campos de futebol. Já aconteceram impactos de asteroides aqui na Terra, e óbvio, também em outros planetas. Já, inclusive, causaram grandes impactos e grandes estragos, mas normalmente eles estão circulando ao nosso redor, sempre atraídos pelo Sol. Esses asteroides estão, além desses grandes blocos rochosos, que são os asteroides, tem uma região chamada cinturão de asteroides, porque tem uma maior quantidade deles naquela região, que se concentram ali, mas estão sempre circulando. Eu tenho também os chamados meteoroides. Já os meteoroides já têm uma porção menor. Enquanto os asteroides podem ser muito grandes, podem ser um pouco menores, mas podem ser muito grandes, eu tenho os meteoroides. Já são fragmentos de rochas menores, resíduos, partes de asteroides que se partiram, ou também parte de cometas, que vamos falar daqui a pouco. Esses meteoroides, esses fragmentos circulando, eventualmente eles vão acertar algum lugar. É só você olhar qualquer imagem da Lua, um telescópio, o nosso satélite, ele tem muitos impactos, muitas crateras ali, justamente devido a essas marcas de impacto desses corpos celestes. Como a atmosfera dela é muito fina, acaba que propicia, ela não fica tão protegida e acaba tendo esses impactos. No nosso caso, como a nossa atmosfera ela é mais espessa, ela é maior, então ela acaba provocando, ela permitindo essa proteção do impacto desses corpos. Então aí esses meteoroides, esses fragmentos, eles podem também se fragmentar e vir em direção à Terra, atraídos pela Terra. Quando a gente apenas vê a entrada deles, porém não há essa queda, eles se desfragmentam, se incendeiam e não tem essa queda, nós falamos que temos um meteoro. Ou seja, esse corpo espacial, metálico, rochoso, ele entrou na atmosfera, ele se incendeia, a gente vê apenas aquela luz, aquele traço e ele desaparece. Também chamada de estrela cadente. Uma estrela pode cair? De forma nenhuma. Uma estrela é uma grande bola de gás que está numa distância absurda da Terra. Então, fora de cogitação. Estrela cadente, na verdade, é um meteoro. Centenas de meteoros diariamente estão aí entrando na nossa atmosfera e sendo degradados, devido justamente à constituição da Terra, temperatura, eles já se incendeiam e desaparecem. Então, estou falando de meteoro. Agora, eventualmente, de fato, eles caem no nosso solo, nos mares, chamamos então de meteoritos. Fragmentos de rochas e ferro que, de fato, chegam. Então, em alguns museus, você vai encontrar ali exemplares de meteoritos. Podem causar impactos onde eles caem? Claro que sim. Então, vamos torcer para que eles não caiam em locais muito populosos, por exemplo. Agora, um outro astro que causa muita curiosidade são os cometas. Os cometas, ele tem aí a sua constituição, esse núcleo sólido, porém eles vão circulando o sistema solar. Então, eles vão passar lá longe do Sol e vai dando essa volta, passa lá atrás de Netuno, isso leva muito tempo, muitos anos. Quando ele vai se aproximando do Sol devido a essa alta temperatura, começa a haver justamente a evaporação e começa a se desprender desse núcleo sólido dele gás, vapor, poeira, formando essa cauda, essa cabeleira, que dá essa visão iluminada. Daí o nome de cometa. Então, os cometas eles podem ser visíveis da Terra, geram muita curiosidade e ansiedade, porém eles são pouco visíveis. Por quê? Porque leva muito tempo até ele dar toda essa volta no sistema solar e passar aqui novamente. Um dos cometas mais famosos é o cometa Halley. Ele passa a cada 74, 79 anos. Então, já pesquisa aí para ver se você um dia vai conseguir ver o cometa Halley passando por aqui. Tranquilo? Então, você entendeu aí, relembrou a composição do nosso sistema solar, nossos planetas,
os 8 planetas, e onde estamos situados nesse grande universo, apenas em uma das centenas de galáxias, a Via Láctea. Fechamos a nossa aula e até a próxima. Tchauzinho!